A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e telespectadores da TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. É sempre uma alegria muito grande poder receber vocês para participarem desta programação. E antes de dar sequência aqui ao nosso estudo, eu quero fazer uma pergunta importante para que sirva de mola propulsora para a nossa conversa nesta oportunidade. Quais são os aspectos da sua cultura que mais lhe chamam a atenção? A comida, o sotaque, as vestes? Por incrível que pareça, as respostas dessas perguntas têm tudo a ver com a lição que a gente vai estudar. Daqui a pouco a gente conversa a respeito. Bem-vindos de volta, meus irmãos. É sempre bom ter vocês com a gente, participando aqui deste momento reflexivo. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando sobre o lema da administração da nossa igreja, dessa gestão 2024 a 2027. Uma lição bíblica, inclusive, foi produzida com este propósito. O tema da lição é este que está aqui na minha mão, a lição Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas, baseada na referência bíblica de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós estamos, nesses 3 meses, estudando esse tema em 3 blocos. E nesse primeiro bloco de assuntos, nós estamos refletindo sobre um povo. Falamos sobre isso na semana passada, na semana retrasada, e mais uma vez estaremos explorando esse assunto, explorando esse tema. Vocês vão se lembrar que agora, em instantes, antes da vinheta, eu conversei e perguntei a vocês quais são os aspectos regionais da sua cultura que mais lhe chamam a atenção. Por que eu fiz essa pergunta? Sobretudo nesse nosso Brasil, um país continental. Porque, via de regra, existe uma tendência do bairrismo cultural. Quantos de nós defendemos o lugar e a cultura que fazem parte da nossa história? De certa maneira, não há nenhum problema nessa defesa. Contudo, nós não podemos esquecer que, à luz da palavra de Deus, o povo do Senhor é formado por pessoas de diferentes culturas que valorizam, de fato, suas respectivas histórias, porém, valorizam ainda mais aquilo que une as pessoas que fazem parte da igreja. É exatamente isso. A igreja de Jesus é um povo que reúne pessoas diferentes, mas que conseguem se manter unidas por causa daquilo que elas acreditam. É exatamente isso. Aquilo que a gente crê, as bases da nossa fé é maior do que aquilo que a gente diferencia um do outro. E a gente vai conversar hoje na lição de número 3 sobre o tema o alcance da unidade. Nós estamos falando, sobre a unidade, estamos tratando esse assunto, tentando entender a partir das Escrituras o que isto significa. Vocês vão se lembrar que a gente falou aqui que a unidade também tem referência na Trindade, na união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O modo como as 3 pessoas divinas se relacionam nos ensinam muito sobre a importância de vivermos unidos. Nós também aprendemos na própria palavra de Deus qual é o objetivo dessa unidade, no que ela se baseia, e hoje a gente vai falar sobre o alcance da unidade. Sempre tem um texto bíblico que é referendado aqui pela nossa lição. Hoje é o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz assim, ao menos uma parte dele: e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. O evangelista, quando recebeu essa revelação, ele fez questão de descrever que o povo de Deus é composto por pessoas de diferentes lugares, pessoas que cultivam diferentes costumes. E a gente vai conversar sobre isso, sob a companhia aqui do pastor Cláudio. Pastor Cláudio é líder do Ministério de Crianças e Adolescentes da nossa denominação, já esteve aqui colaborando em outras oportunidades, dispensa apresentações, é verdade. Eu gostaria desde já, pastor Cláudio, de pedir aí pedir o seu parecer a respeito dessa lição. Por favor,
dê a sua saudação, mas também dê o seu parecer geral sobre a lição de hoje. Olá, a paz do Senhor Jesus, pastor Wilbert. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, amigos da Escola Bíblica. Satisfação estarmos aqui para conversarmos sobre um tema bastante relevante, um tema também que é um pouco difícil de entender diante de muitas realidades que nós vivemos. Por mais que para nós pareça um pouco simples, pastor Wilbert, mas para algumas pessoas não é tão fácil compreender, principalmente aquelas pessoas que estão ali recém-chegadas na fé cristã, ou pessoas que estão no lado de fora da fé cristã, pessoas que estão nesse mundo tão difícil e caído. O nosso parecer, diante desse tema que é muito importante para a fé cristã, um povo, o alcance da unidade. Como alcançar a unidade em um tempo tão difícil de viver, de se relacionar, em um mundo tão moderno e um mundo tão individualista, onde as pessoas elas vivem as suas vidas particulares e elas não se preocupam muito, não se importam muito com as pessoas em sua volta, não conseguem se relacionar. Então, é um tema muito importante. A impressão que a gente tem desse tema para a própria Igreja de Cristo, para os nossos irmãos, é que esse tema vem em uma geração, como eu já ministrei, uma geração que não consegue compreender a diferença entre as pessoas, entre si, e a palavra de Deus vem com essa primeira leitura, Apocalipse 5:9, que Deus comprou para si, por meio de quem? De Jesus Cristo. Pessoas de todas as cidades, lugares, estados, países, culturas, idiomas, sexo, pessoas de todas as nações do mundo. E Deus, ele compra, ele une essas pessoas, ele torna tudo isso perfeito à luz de Cristo, né? Por meio de Cristo. Então, nosso parecer é que esse tema, principalmente para o que a gente tem aqui como alvo, que é a missão de Cristo, é um tema muito importante e relevante. E a gente fica com a pergunta, pastor Wilbert, como alcançar a unidade? É o que a gente vai ver nesse estudo. A unidade, pastor Cláudio, é algo muito importante para Deus, a ponto dele ter oferecido o sangue do seu filho para que ela se tornasse uma realidade. Então, assim, Deus entende que a unidade é algo muito caro, Isso. é algo muito precioso. Isso. Então, se a unidade vale o sangue de Jesus, é sinal de que nós precisamos nos preocupar com isso. É caro. É muito caro, né? Então, assim, você falou, a gente vive uma realidade individualista, onde cada um luta pelo seu espaço, cada um se preocupa apenas em resolver os seus problemas. Contudo, no que diz respeito à natureza da igreja, a igreja que representa muito bem a unidade que Deus espera do seu povo, então, assim, essa ideia de egocentrismo, essa ideia de autocentrismo é rechaçada, porque na proposta divina é necessário que a gente aprenda a conviver com os diferentes, respeitando os seus respectivos espaços, sem, contudo, perder sem perder aquilo que nos une, que é a nossa fé. E a gente vai conversar sobre isso, deixando você muito à vontade, pastor, aqui, para me interromper nos meus comentários. Eu digo sempre aqui, né, que a minha cadeira, ela é uma cadeira mais confortável, porque eu apenas faço perguntas, né? Quem responde fica nessa cadeira que você está sentada. Mas eu sei que Deus vai te capacitar, vai te dar sabedoria para responder, até ajudar o pessoal de casa, aquele pessoal que costuma participar desse momento para se preparar para a lição que vai ter no ambiente presencial, no próximo sábado. Então, o pessoal conta contigo. O pessoal que não é da igreja também vai poder ser alimentado, vai poder ser edificado. E, a princípio, pastor, eu quero fazer essa pergunta aqui, ó, a pergunta de número 1, que vai aparecer aqui embaixo da tela, que diz assim, ó, quando Deus chamou o povo de Israel, estava rejeitando automaticamente as outras nações? Ele escolheu Israel porque era melhor que outros povos?
Então, antes do pastor responder, só para situar o pessoal de casa. No Antigo Testamento, o período onde Jesus Cristo não havia ainda aparecido para a humanidade, Deus escolheu uma nação, a nação de Israel. O nome de Israel é constantemente citado nas páginas veterotestamentárias, desde Gênesis até Malaquias. Para quem não se esmera em entender a razão pela qual Deus escolhe por Israel, vai ter a compreensão equivocada de que Deus ele fazia acepção de outros povos, e não é bem verdade. Quando Deus escolhe Israel, Deus tem um propósito. Será que Deus, pastor Cláudio, estava rejeitando as demais nações? Já antecipo o pessoal de casa que não, mas explica para a gente isso, para que a gente possa entender a teologia do assunto. Isso, Deus não estava rejeitando nenhuma outra nação, não estava, e ele escolheu Israel porque era melhor que outros povos? Também não. O mérito de Deus, né? Ele olha e escolhe, não com esse mérito de ser melhor ou não, né? E a gente vê aí a graça de Deus presente no Antigo Testamento. Então Deus ali, ele não rejeita as outras nações, porque se nós observarmos e reiterarmos a história, voltarmos como que surge a nação israelita, nós vamos olhar que não tinha nação. Deus ele forma essa nação. Mas ele poderia, pastor Wilbert, escolher uma nação que já estava estabelecida, né? Legal você falando, né? Porque quando Deus chama Israel, Israel sequer existia. Não existia. Deus chama o patriarca. Isso, Abraão. E isso até então, apenas um tal de Abrão. Da terra de Ur dos caldeus, né? Isso. Ou seja, ele poderia chamar uma nação já estabelecida, com o nome, com uma cultura. Seria mais fácil. Seria mais fácil no nosso olhar, ponto né? de vista. Né? Porque para Deus não existe nada difícil. Não. Então Deus ele chama através de Abraão, ele forma uma nação, todas as promessas de Deus, algo inacreditável, de um homem fazer uma nação, ao nosso ponto de vista, né? Então Deus faz isso, escolhe Israel, vem de Abraão, Abraão tem a sua descendência, o povo israelita é formado, e Deus escolhe esse povo justamente para cumprir um propósito maior, né? Então ele não rejeita outras nações, ele não rejeita, jamais. E hoje o povo de Israel, e especificamente hoje, está em guerra, né? E quando surge ali a guerra entre aquela facção ou aquele movimento terrorista, né? Ali no Oriente Médio, os olhos do mundo se voltou, né? Ou se voltaram para esse cenário. Mais uma vez, pessoas estipulando, né? Olha Israel, voltando muitos aspectos ali sobre esse chamado de Deus a Israel, essa nação que Deus escolhe para ser povo seu, propriedade exclusiva. Ou seja, até algumas passagens bíblicas, Deus vai deixar bem claro que Israel não era melhor que ninguém. Não era melhor que ninguém. Nunca foi. Porque não foi esse, pastor Wilbert, o propósito pelo qual o Senhor chamou Israel. Propósito, a gente vai ver ao discorrer da lição, que Deus ele tem algo superior, Deus ele precisa salvar o mundo. Até porque fugiria da essência de Deus chamar um grupo de pessoas para que esse grupo fosse vaidoso. Não é essa a ideia divina, né? Até porque a glória de Deus não é dividida com ninguém. O próprio Criador diz isso muitas e muitas vezes, né? A minha glória não darei a outrem, de forma nenhuma. Dessa maneira, Deus chama Israel, porque Deus tem um propósito. E o propósito dele, pastor, é revelar a sua glória às outras nações. Deus chama Abrão, que depois passa a se chamar Abraão. Daí vem o seu filho, vem o filho do seu filho, sua família cresce. A partir desse crescimento, a nação de Israel é estabelecida. Deus apresenta os seus códigos de conduta, porque a partir da normatização do comportamento daquele povo, as outras nações veriam Israel como uma referência espiritual. Isso. Então, o propósito do Senhor sempre foi alcançar pessoas de todas as tribos, línguas e etnias. Correto, pastor? É isso, pastor. Deus escolhe um povo para ser luz, para ser bênção. A ideia de Israel era que Israel fosse
luz em meio às trevas. Isso. A humanidade estava numa tremenda escuridão, né? Isaías 60 diz que a glória do Senhor iria brilhar através de Israel. Através de Israel, os demais povos seriam iluminados. Isso. Ok, pastor? Podemos para a segunda pergunta? Podemos. Nesse mesmo sentido, a própria história, e a Bíblia comprova isso, nos informa que Israel falhou na sua missão. Falhou. Deus não falha, mas a humanidade falha. Porque Israel rejeitou o enviado, o prometido, o Cristo, né? Mas Deus não pode ser pego de surpresa. O fato de Israel ter falhado não quer dizer que Deus falhou nos seus planos. E é sobre isso que a segunda pergunta fala, pastor. Explique, a rejeição de Israel em relação ao Messias significa que Deus falhou? Que comunidade recebeu a missão de ser luz para as nações hoje? Pastor, por gentileza, embora eu já tenha lido, mas lê para a gente 1 de Pedro 2, 9 a 10, por fineza. O versículo 10 foi lido em outros momentos, mas eu gostaria que você lesse para a gente 1 de Pedro 2, 9 a 10. O que é que essa passagem bíblica tem a ver com a resposta dessa pergunta? 1 de Pedro 2, 9 a 10. 9 a 10. O texto sagrado diz assim, ó. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. 1 de Pedro 2. Perdão, vamos lá. 1 de Pedro 2, 9 e 10. 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. No Antigo Testamento, essa palavra seria aplicada a Israel segundo a carne. Segundo a carne. Os descendentes de Abraão. Mas no Novo Testamento, após a falha de Israel, o plano de Deus continuou? Quem passou a receber essas qualidades, pastor? Qual foi a comunidade que recebeu a missão de ser instrumento para revelar a luz de Deus para as nações que viviam em trevas? Então, a Bíblia declara que Israel falha, Deus não falha. Isso. O Senhor já reiterou, afirmou, Deus não falha no seu propósito. Israel falhou. Falhou pelaquela sua palavra, por vaidade, por algum momento ali do percurso, não entender os desígnios de Deus, né? Por não compreender e por deixar Deus de lado. Foi isso que aconteceu com Israel. Agora, Deus aqui, ele continua a sua missão. A gente volta lá atrás das nossas falas, sempre voltando. Deus quer salvar o mundo. E a missão de Deus é essa, salvar o mundo, através de um povo. Esse povo é a sua igreja. O Israel carnal, ele falha, aí Jesus vem a este mundo, ele encontra essa igreja, esse povo, essa nação prostituída, essa nação, esse povo que perde o seu brilho, que deixa de brilhar nesse mundo. Não cumpre o seu propósito. Não cumpre, deixou de cumprir, perdeu o brilho. E Jesus, então, ele vai pela margem desse povo e constitui a sua igreja, o seu povo. A nação que Pedro aqui está dizendo, e essa leitura é muito linda. Vós sois, Pedro dizendo para a igreja neotestamentária, Pedro dizendo para o povo que Jesus institui como igreja. Jesus aqui revolucionando, Jesus aqui está subvertendo toda a religiosidade que Israel trouxe. Então Jesus aqui está dizendo, olha, vocês falharam, mas essa comunidade que eu estou aqui fundando e firmando em mim, ela não vai falhar. Essa nação, aí Pedro reitera isso, olha, vocês são agora essa geração, esse povo exclusivo de Deus. Deus comprou vocês, Deus salvou vocês, vocês irão cumprir o propósito. Qual que é o propósito? Para anunciar as grandezas, aquilo que Israel falhou. Anunciar as grandezas, porque essa é a vontade de Deus. Nós falamos que Deus não falha, e não falha de fato. O povo falha, Deus não. Mas a vontade dele continua sendo essa,
Lá atrás, Deus falou, Deuteronômio fala, né, que ele constituiu Israel como nação para ser luz a outras nações, para ser modelo de salvação, de misericórdia, de graça. Aí Pedro vai dizer que o povo de Jesus agora, a igreja, é essa nação que cumpre agora o seu propósito. É o Israel de Deus. Israel espiritual. Você citou como exemplo, agora há pouco, o conflito bélico do Oriente Médio, e as redes sociais, elas mencionam, em períodos como esses, né, textos bíblicos sobre a nação de Israel, né, dando inclusive a entender, né, que é necessário se posicionar a favor de Israel, porque Israel é a nação escolhida de Deus. Não vou entrar no mérito político da situação, não é essa a questão aqui, mas há um equívoco teológico nessas publicações, porque a partir de Jesus, a igreja é constituída como o novo Israel. O próprio Jesus, quando conversava com seus contemporâneos, os seus conterrâneos judeus, ele fazia uma crítica, olha, não pensem vocês que porque são filhos de Abraão, então tem algum tipo de favorecimento, porque Deus pode suscitar dessas pedras né, filhos de Abraão. Toda vez que alguém se converte a Jesus, esse alguém passa a ser filho de Abraão. Então, assim, quando a gente menciona a falha de Israel, não quer dizer que o plano de Deus ele sofreu algum comprometimento, de forma nenhuma. Deus sempre quis levar a sua palavra através de uma comunidade. Deus tem afeição ao coletivo. Por isso que esse primeiro bloco de reflexão desse trimestre fala muito sobre o povo de Deus. Porque Deus poderia usar uma pessoa. Claro. Né? Deus tranquilamente poderia se revelar por si só, mas ele tem os mistérios com base na sua soberania. Ele quis, não, eu vou criar um grupo de pessoas e vou mostrar para o mundo que é possível esse grupo viver unido, apesar das diferenças, apesar de cada um ter seus gostos, suas predileções, mas aquilo que vai unir essas pessoas é maior do que aquilo que as separa. Israel não cumpriu todo esse propósito, o Israel segundo a carne, mas o próprio povo de Israel segundo a carne pode se unir ao Israel, o Israel do Novo Testamento, que é o Israel espiritual. Então a igreja, pastor, ela cumpre essa missão. A igreja é o sacerdócio real, a igreja é a nação santa, a igreja é o povo exclusivo de Deus, igreja que é formada por pessoas de todos os lugares. Correto, pastor? Isso. E todas as características de Israel do Antigo Testamento, podemos dizer assim, é atribuída a Israel, ao Israel espiritual. Sou eu, Cláudio, Hilbert, os irmãos que estão em casa, a todos aqueles que o Senhor salvar. Esses são filhos de Abraão, são filhos de Deus e é o povo de Deus. É interessante que a palavra igreja aparece aqui, Paulo usa em Gálatas, né? A palavra igreja, né? Quando ele fala o Israel espiritual, aí Paulo vai dizer que é a igreja de Cristo, né? Então é interessante como que Deus ele ali cumpre o seu propósito. Ele continua interessado em salvar a vida através desse povo. Com certeza. Assim, Deus não desistiu da nação Israel, nação de Israel segundo a carne. Mas Deus não quer apenas Israel segundo a carne. O próprio Pedro, quando chega na casa de Cornélio, Pedro tinha muita resistência em pregar a palavra para outros povos. Isso. Né? Quando ele chega na casa de Cornélio, um gentil, um prosélito, ele diz assim, olha, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Deus não faz acepção de pessoas, ele quer o judeu, mas ele quer também o não judeu, que a Bíblia chama de gentil. É desse modo que a Bíblia trata. Através da igreja, o Senhor reúne os povos. Então a igreja ela é um lugar eclético, né? A igreja é um lugar de múltiplas formas. A lição vai falar sobre isso, né? Porque ela reúne tanto a nação israelita, como reúne os não israelitas. E essas pessoas conseguem conviver pacificamente no mesmo ambiente, né? Pastor, a terceira pergunta, ela faz uma sugestão da gente ler Efésios, Salmos e o próprio livro de Apocalipse. Eu vou pedir a você, por gentileza, que leia para a gente apenas Efésios 2, versículo 14 a 19, para responder a seguinte questão.
Deus é o Deus de toda a terra. Ele sempre quis um povo global. Parece que Deus não é nacionalista. Deus não é patriota, né? Deus é o Deus que quer o mundo inteiro. Mas vamos ver isso no texto sagrado. O que é que Paulo fala a respeito do assunto em Efésios 2, versículo 14 em diante, por favor. E é uma leitura maravilhosa, pastor. Diz assim o texto: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Só para contextualizar, vou deixar você responder a pergunta. Os judeus e gentios, eles tinham uma certa barreira relacional que impedia que eles convivessem pacificamente, né? Os judeus denominavam os gentios de cães e os gentios entendiam que os judeus eram preconceituosos. E parece que Paulo está falando que o sangue de Jesus, ele rompe essa barreira, né? Rompe. Deus, ele quer um povo global, pastor Cláudio? Sim, Deus, ele quer um povo global. Um dia um jovem da igreja que eu pastoreava, ele fez um questionamento. E, na verdade, foi uma afirmação. Mas a gente conversou com ele à luz da Bíblia e ele entendeu. Ele disse assim: pastor, Israel é o povo de Deus, né, pastor? O escolhido, o predileto e tal. Nós somos tipo um plano B de Deus, pastor. Olha. Nós somos um plano B de Deus e se a gente falhar, Deus pode descartar a gente. E ele afirma isso, né? Ele pensava dessa maneira e a gente esclareceu. E talvez muitos irmãos possam imaginar dessa forma, que nós somos um plano B de Deus, que algo deu errado com o plano de Deus, aí Deus parte para cá, chama ali os reservas. Fez o improviso. Improviso. Não é isso. Deus, ele sempre quis salvar. Esse é o plano de Deus, salvar a humanidade. Aí eu ministrei ao jovem e à igreja também. Eu ministrei, Deus, ele quer salvar o mundo. Ele é o Deus global. A missão de Deus é global. Ele quer salvar todas as pessoas. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus, Pedro vai dizer, olha, o Senhor anseia, deseja, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Como que Deus salva alguém, pastor Wilber, e a todos? Deus, ele salva alguém através de alguém. Isso aí. Ele salva alguém através de alguém. Ele salva a minha casa através de mim. A sua salvação começa através de alguém, de gente, de pessoas. A Bíblia diz, Pedro, mais uma vez citando Pedro, ele diz que anjos almejaram a anunciar essa boa notícia, o evangelho da salvação. Mas não foi dado aos anjos essa honra de poder anunciar, foi dado ao povo dele, que ele escolhe para ser luz. Aí a grande felicidade que eu encontro ao ver Deus aqui fazendo esse feito, diz Paulo aos Efésios que lemos, ele de ambos os povos, de dois, fez um. Ele quebra a barreira, a parede, aqui bem ilustrada, uma parede de separação que havia entre o judeu e o gentil, entre o povo vaidoso, o povo que se soberbece, o povo que perde a sua característica de ser luz ao mundo, e ao povo gentil, que não tinha parentesco sanguíneo. Então Deus aqui ele quebra isso, por meio de quê? Do sangue de Jesus Cristo. E é interessante que para o espanto daqueles que acreditam que não é possível unir pessoas de cultura diferente, de costume diferente, gente que gosta de um prato, um cardápio diferente, gente que se posiciona diferente, de sexo diferente, gente que acredita que é impossível fazer isso. Aqui, o povo de Deus mostra, anuncia, propaga que é possível fazer isso. Pastor, o evangelista Lucas, no livro histórico do Novo Testamento, em Atos, ele diz assim,
que ele via a igreja que nós chamamos de primitiva. Ele via aquele movimento dessa igreja que Jesus escolhe aqui, uma igreja que Jesus chama para cumprir a missão de Deus, de ser luz. Ele diz assim, olha, ele afirma, eles eram um, eles tinham apenas um coração, eles eram unidos em coração. Isso impressionava, né? Como que Lucas, que não vê o íntimo, afirma uma coisa dessa, pastor? Como? Através de quê? Do movimento da igreja. A fé que eles tinham em Jesus era capaz de refletir para a sociedade a unidade deles, pastor. É interessante, eu fico muito maravilhado quando eu vejo Lucas falar uma coisa dessa. Ele afirma que eles eram um em coração. O que unia eles? Gente que pensava diferente, tinha sotaque diferente, gente do sul, do norte, em todos os cantos, né? Nos diversos lugares ali, pensando, se movimentando, falando no sentido de um propósito. É esse o nosso propósito, anunciar, é esse o nosso propósito, servir a Cristo, e é muito interessante isso. E aí, já estou entrando aqui na parte aplicativa do assunto, existe uma interpretação errada sobre a natureza da igreja. A igreja não é um lugar de pessoas iguais, que têm o mesmo corte de cabelo. Isso. Né? Que tem o mesmo figurino. Não, a igreja, ela reúne os diferentes. A igreja, ela ensina princípios, mas respeita a diversidade cultural. Isso é muito bacana, porque essa é a premissa da ideia de propagação do Deus global. O Deus que quer que todos os povos se reúnem em torno dele, sem necessariamente perder suas características, porque aí seriam todos iguais, seriam cópias mal feitas, e Deus nos criou diferentes mesmo, né? Então, Deus faz com que esses diferentes, por meio do sangue do seu Filho, estejam unidos. E Gálatas, inclusive, o apóstolo Paulo, quando escreve para os irmãos da Galácia, no capítulo 3, versículo 28, ele diz assim, versículo 27 e 28, todos que foram unidos com Cristo, no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Aí no 29 ele fala, e agora que pertencem a Cristo são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Paulo falando da igreja, né? Que reúne judeu e não judeu. Na quarta pergunta, pastor Cláudio, a gente trata sobre isso. Como a diversidade pode fortalecer a unidade do povo de Deus? Tiago escreve, Tiago 2, verso 1. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência dela. Aí, esse ponto é muito importante, que o Evangelho, o que Jesus faz por nós, o sangue nos une, a fé que temos nele nos une. Aí, a orientação bíblica nos traz para que a gente possa olhar para as pessoas com as suas diferenças, bem falado pelo pastor. E Tiago fala, inclusive, de diferença econômica. Tudo. Ele vai falar de Tiago 2, né? Isso. Que se chegar na reunião de vocês alguém com anel no dedo, alguém bem vestido, como é que vocês vão tratar em relação àquele que tem um poder econômico menor, né? Isso. Ele reúne rico e pobre. De todas as cores, idiomas. Cultura diferente. Tudo. E o que é mais maravilhoso aqui, que a diversidade é a força da unidade. Por quê? Porque é improvável, de fato, pastor, unir pessoas diferentes. Que consigamos colocar elas no mesmo ritmo, né, colocando uma visão para elas seguirem, um propósito. Aqui está a força da obra gloriosa de Jesus Cristo na cruz. Jesus, ele vence essa batalha de divisão. Jesus, ele vence por nós, ele nos une. Ele usa o Hilbert, ele usa o Cláudio, ele usa pessoas do sul do país, do norte, ele usa pessoas da África, da Ásia, da Europa, de todos os continentes. Ele chama, ele abençoa, ele capacita, ele usa para cumprir o seu propósito que Israel falha, né? Isso é maravilhoso, a força que isso tem. O povo unido, apesar das suas diferenças, né? Eu queria fazer um comentário sobre a pergunta do jovem.
se a igreja é o plano B, é importante que o pessoal de casa saiba que Deus é perfeito e Deus não pode ser surpreendido. Lá no Éden, quando Deus cria o casal, Deus já sabia que o casal iria desobedecê-lo. Então, a Bíblia diz que o cordeiro é morto desde a fundação do mundo. Antes mesmo do pecado, Deus já tinha o plano de restauração. Porque se a gente não caminhar nessa linha de raciocínio, vai dando essa ideia ao longo das Escrituras de que Deus está sendo surpreendido. Então, assim, o homem que peque, Deus que lute para inventar uma nova estratégia. Não é bem isso. Não. Deus sempre traçou um plano, esse plano de Deus é perfeito, e no plano divino já previa a queda do casal, no plano divino já havia a previsão de que a humanidade se perverteria de tal modo que seria necessário um dilúvio, onde Deus firmaria um compromisso com Noé e os seus descendentes. No plano de Deus, estava cogitado a formação de Israel, e Deus pega um pagão, Deus pega um idólatra, porque Deus poderia pegar uma outra pessoa, talvez com um currículo muito mais apropriado, mas Deus ele usa os improváveis. Isso. Então ele pega Abraão, ele forma a nação de Israel, e Deus já previa que Israel também rejeitaria o seu filho, né? Tanto é que João, capítulo 1, diz que o Filho de Deus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, a estes, possivelmente se tratando da igreja, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não são nascidos segundo a carne, mas sim pelo Espírito. Fantástico. Então Deus, por que a igreja não é o plano B? A igreja está na reta final da execução do plano de Deus. Então, no Apocalipse fala que quando Jesus vier, ele vem buscar a sua noiva, a igreja, ataviada, né? Ataviada como uma noiva para o seu noivo. Pensando nisso, pastor, agora de maneira mais aplicativa, né? A teologia, ela tem o seu momento reflexivo, mas tem que ter também o seu momento aplicativo. Tem duas sentenças aqui que eu gostaria que você fizesse comentários. Uma delas é a seguinte: reflita sobre a unidade, e a outra é: esforce-se pela unidade. O que é que essas duas frases dizem para a gente aqui, de acordo com o conteúdo da lição? Precisamos refletir sobre a unidade no sentido de que é desafiador, é um cenário desafiador a unidade, levando em conta o chamado de Deus para esse povo, né? Não é um povo apenas, não é o brasileiro, não é apenas o africano, não é apenas o europeu, o asiático, não. E essa é grande. Nós vemos aqui que na nossa própria nação há ali um povo diversificado, né? Um povo diverso em suas culturas, em sua tradição, em tudo. E nas nossas igrejas locais existe essa variação, né? Existe. Apocalipse, quando a gente vê Apocalipse, Deus deixa claro quem são essas pessoas, ou quem é esse povo. De todas as nações, povos, culturas, línguas. Então, um desafio para que a gente possa refletir sobre esse cenário da unidade. A gente precisa refletir como encarar isso, como viver isso. A gente precisa, nesse cenário, de refletir sobre a unidade da igreja, diante de pessoas tão distintas a nós. A gente é desafiado a exercer os mandamentos da mutualidade, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, se doar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. Então, nós somos desafiados a isso, e é uma reflexão para nós. Tolerar o nosso irmão, perdoar o nosso irmão, nossa irmã, as pessoas, termos mais paciência, né? E em relação a nos esforçarmos pela unidade, precisamos nos esforçar sim pela unidade. A Bíblia diz que é bom, é agradável, é suave a unidade. É como um perfume. É isso. Um perfume caro. Caro, caríssimo. Então, a gente precisa se esforçar para manter a unidade. O que nós estamos fazendo para manter essa unidade que Cristo deu a sua vida por ela? O que nós estamos? Eu vejo, pastor Luiz, eu penso que é para me terminar aqui, eu gostaria de fazer aqui uma ilustração. Por favor. Nesse sentido, imagina nós temos um jardim botânico, onde tem plantas e flores de diversos lugares do mundo.
plantas e flores diferentes, aromas diferentes. E tem que ser organizado nesse jardim. Esse jardim tem plantas e flores das Américas, da África, da Europa, da Ásia, de todos os cantos da terra. Tem flores e plantas. Aí vem o jardineiro, maravilhosamente habilidoso. E ele vem agora para organizar. E ele organiza essas plantas e flores. Isso. Ele organiza. Ele sabe em cada lugar que essas plantas e flores precisam estar. Ele sabe a forma de regar essas plantas. Ele sabe ali qual ambiente que elas precisam estar para florescer, para perfumar. Cada uma com sua beleza, cada uma ali com seu brilho, cada uma com sua característica. E ele organiza nesse jardim essas plantas e flores de diversos lugares do mundo. Tudo para o louvor da sua glória, tudo isso para que seja a harmonia mantida. E essas plantas e flores, elas não sentem incomodadas, né, porque um vaso está aqui, outro vaso está ali, porque não, elas não se preocupam com isso. O jardineiro está preocupado em realocá-las, organizá-las, aonde cada uma precisa estar, Então é interessante, esse jardineiro é Jesus Cristo, que ele pega o mundo caído, desorganizado, sem odor, sem luz, sem beleza, e agora ele dá característica, ele organiza, ele coloca cada um em seu devido lugar. É assim nós na igreja local, cada um no devido lugar, sem olhares preconceituosos, sem vaidade no coração, sem orgulho no coração, e cada um no seu devido lugar. O Senhor vai regando, o Senhor vai dando a beleza, vai perfumando para a glória dele. É preciso refletir constantemente que Deus quer uma igreja unida. Igreja unida não quer dizer que as pessoas não vão pecar uma contra as outras, né? E as outras contra uma. Infelizmente, enquanto estivermos nessa terra, nós pisaremos no calo de alguém e alguém pisará no nosso calo. Isso. Mas a gente cultiva o perdão, a compreensão, a misericórdia. Daí vem um esforço. Não, eu preciso atuar, trabalhar para que eu viva unido com os demais que fazem parte da mesma comunidade que eu faço, tudo para servir ao Senhor da igreja. Pastor Cláudio, é sempre uma satisfação. Amém. Ter você com a gente. Amém. Mas assim, antes de me despedir, eu queria pedir a você que orasse. Amém. Orasse para que os irmãos que me assistam consigam entender de maneira mais profunda esse assunto. Que nas igrejas locais, aqueles evidentemente que já estão ligados à igreja, possa haver essa unidade prevista nas Sagradas Escrituras. Existem pessoas que nos assistem também que precisam de um milagre de Deus, e pode ser que durante esse momento Deus resolva intervir e agir em favor delas. Ora por nós, ora por esse assunto, ora por outras necessidades. Tem Amém. gente que precisa da sua oração, pastor. Amém. Vamos orar a Deus, Por favor. então. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua ação de misericórdia. O Senhor tem sido bom para aqueles que temem ao Senhor. Pai, eu oro nesse momento, eu oro pelas igrejas locais, eu oro pelo Teu povo, Pai, no Brasil, no mundo, aonde estiverem, Pai. Eu oro por essa unidade. Isso que custou caro para o Senhor, custou o Teu sangue, Jesus. Eu oro para que consigamos, Senhor, cumprir o propósito que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para cumprir esta grande missão. Por isso, meu Deus, não permita que nada venha nos afastar desse propósito. Nenhuma diferença, nada. Que Teu povo aprenda a viver o perdão, o amor, a misericórdia. Por isso nos ajuda, Senhor. E a nossa gratidão, porque o Senhor nos deu esta grande família, uma família abençoada. O Senhor nos fez povo seu. E que isso, meu Deus, sirva cada dia de reflexão, de empenho, de coragem para preservarmos, Senhor. Ajuda Teu povo, ajuda Teus filhos e filhas, Pai. No nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse momento em gratidão. Amém e amém.
Amém, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua esposa, seus filhos, seu ministério. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Meus amados promessistas e não promessistas, estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Especial de hoje, sempre contando com a sua contribuição, compartilhando esta programação com as pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, nos ajude, curta aquilo que nós produzimos também no dia de hoje, deixe seu comentário aqui no chat, sua interação contribui em muito para a relevância do nosso canal. Que Deus abençoe vocês, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.